Você sabe o que é o TDAH e como então desenvolver o potencial de crianças e jovens que têm apresentado esses sintomas? Quero dizer algo para vocês. Primeiro, quero dar as boas-vindas, obrigada por vocês estarem conosco aqui assistindo essa aula. Quero dizer que essas aulas que nós temos apresentado às quintas-feiras é justamente para oferecer, então, um melhor conteúdo, não somente acerca da educação socioemocional, mas em diversos assuntos pelos quais vocês vão abrilhantar ainda mais a sua carreira, avançar ainda mais nesse processo e, com certeza, nós vamos alcançar o maior número de professores e profissionais para que se tornem cada vez mais educadores extraordinários. O nosso desejo é inspirar pessoas, fazendo com que elas se conheçam cada vez mais pelo autoconhecimento e assim possa proporcionar o melhor para os seus alunos ou para os seus filhos. E eu quero convidar também vocês para que fiquem 100% focados nessa aula. Veja bem, não assista essa aula fazendo outras coisas. Não assista essa aula como se fosse um filme de sessão da tarde. Neste momento, te convido, pegue o seu bloquinho de anotação, pegue a sua caneta, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, porque o nosso alvo é fazer com que você se aprofunde cada vez mais em cada conteúdo que tem sido apresentado. E eu quero dizer para vocês que ao meu lado está Ana Carolina Alves, neuropsicopedagoga, tem desenvolvido um trabalho excelente com crianças e jovens e vou deixar então ela dar as boas-vindas. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ariana? Um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo parte dessa aula, né? Para que vocês também possam entender como é que funciona o TDAH. Esse trabalho com crianças e adolescentes desenvolvidos para portadores do transtorno. Certo. E fala um pouquinho sobre você. Bom, eu estou na formação há 6 anos na área da educação. Sim. Me formei como pedagoga. Em 2018 fiz a minha pós em neuropsicopedagogia e me vi nessa profissão, apaixonei porque realmente a gente faz uma diferença na vida de portadores com síndromes, né? Esse do transtorno do TDAH. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, para vocês e trazer um pouco da minha experiência. Muito bom, e nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, viu? Desejamos que cada vez mais o seu trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram, quem quiser pode me seguir, é o Neuropsico Carol Alves, tá? Lá tem meus contatos e meu e-mail, é só clicar lá e curtir. Tá tudo certo então. Pensando em tudo isso, como é rico esse conteúdo, nós fizemos algo para facilitar a aprendizagem e assim as anotações de vocês também acerca do tema, não é mesmo, Ana? Nós dividimos então esse conteúdo em 2 aulas. Então, nessa primeira aula, exatamente o que você vai ver? Você vai entender mais sobre o conceito do TDAH, como identificar então os principais sintomas que são importantes saber identificar, não é mesmo, Ana? Bem como compreender o neurodesenvolvimento e como o TDAH pode influenciar nesse processo. Assim, também vamos falar sobre quais são os problemas que são mais frequentes do neurodesenvolvimento e nessa primeira aula nós vamos parar por aqui, ok? Então, são esses aspectos que nós veremos. Na segunda aula, em especial, nós vamos falar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Em relação ao uso da criança que tem apresentado esse transtorno de TDAH. Você aprenderá também novas formas de tratar uma criança através de um olhar da neuropsicopedagogia que nós iremos te apresentar com essa aula. E no final, nós vamos dar dicas maravilhosas e te orientar, não somente o seu aluno ou filho, a entender como trabalhar essas características que são diferentes, mas que merecem um olhar individualizado. E com isso, o seu leque, a sua visão vai ampliar dentro desse processo. Então, fique conosco até o final dessa aula, já ative o seu lembrete e assim que liberar o link para a próxima aula, esperamos vocês na aula de quinta-feira também, porque nós vamos ajudar as crianças a sempre alcançar o seu melhor. Então, nesse momento, vamos iniciar? Então, vamos compreender então o que é o TDAH. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o conceito de TDAH. O que significa a sigla TDAH? Bom,
é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A sigla TDAH é o diagnóstico em si, independente da predominância da desatenção ou a predominância da hiperatividade e da impulsividade, né? Então, o nome utilizado pela ciência é TDAH, independente da criança ter a predominância, né? No caso, existe as duas que eu falei, as duas predominâncias, tanto desatento, hiperatividade e impulsividade, ou a criança pode ter as duas predominâncias juntas, né? Então, independente disso, é TDAH. Muita gente pode encontrar uma criança que, ela tem TDAH, mas ela tem a predominância onde? Na desatenção, né? Ela não desenvolveu a hiperatividade e a impulsividade. Outras crianças, a predominância dela é justamente na hiperatividade e na impulsividade. Ela não desenvolveu a desatenção. Então, para cada uma, a sigla é a mesma, TDAH. Então, algo que a gente precisa estar atento também, não é mesmo, Ana? Talvez nós estamos falando aí com mães que às vezes observam o seu filho e já diz: meu filho é hiperativo. E o que dizer então de algumas escolas que às vezes traz um diagnóstico que não é o assertivo, até mesmo porque o profissional é outro que faz essa relação. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Ariana, o que acontece? Hoje o TDAH é muito batido pela mídia, pelos professores, muito conhecido, né? O que acaba acontecendo? Qualquer criança, filho no caso, ou aluno no caso dos professores, que tem um comportamento hiperativo, automaticamente ele já é rotulado como TDAH. Só que isso é muito sério, porque o diagnóstico do transtorno ele é muito específico e só pode ser feito por um profissional da área. Então hoje ele é colocado de uma forma banalizada e muito errada. Entendo. Então, se tem alguém ali que está nos assistindo, ainda não levou o seu filho, para onde ele deve levar? Exatamente. Hoje, o neurologista, o neuropediatra, né, o neuropsicólogo, eles são capazes de fazer esse diagnóstico, de fazer um acompanhamento, né, para que ele seja avaliado, tenha um diagnóstico correto, porque depois desse diagnóstico vem uma série de tratamento com equipes multidisciplinares em qual a criança ela vai precisar passar. Então, para entender um pouco melhor, como identificar então esses principais sintomas? Então, hoje, os alunos hoje, como eu falei, né, comportamento. Hoje, alguns professores eles podem identificar na sala de aula pelos principais sintomas. Existem no TDAH, no transtorno, 3 subtipos que nós falamos para ficar mais fácil, que são as predominâncias. Tem criança que tem as duas e criança que tem uma ou a outra. No caso, a criança está muito desatenta. Ela não foca, ela não tem aquela atenção voltada para a atividade. Em algum momento ela se enrola, em algum momento ela perde o foco, em algum momento ela se atrapalha no livro ali, pegar os livros da mochila. Então ela até tenta, mas ela não consegue. Esse é um dos sintomas também. Outro sintoma, a criança, como ela não mantém o foco, o que ela vai fazer? Ela vai virar para um lado, ela vai procurar chamar a atenção dos coleguinhas, ela vai conversar, então ela vai falar sobre outros assuntos, prejudicando assim a atenção do colega e tirando a concentração do professor. Então isso também é um dos sintomas que pode ser avaliado como um transtorno. E como é importante ter essa atenção voltada, né, para todas as crianças, porque isso não ocorre apenas dentro das escolas, não é mesmo? Não. Porque esse comportamento, ele está na pessoa. Ele está no jovem, ele está na criança, e por onde ele passa, ele se comporta daquela forma. Exatamente, e isso engloba também a convivência social. Por quê? Porque como ele não como ele é uma criança impulsiva, qualquer coisa ele já entra em briga, ele se envolve muito fácil em discussões com os colegas, e o que gera? As crianças se tornam, gera para ele e para as crianças um afastamento. Então ele já é visto pelas outras crianças como brigão, como malino, né? Por quê? Porque qualquer coisinha ele explode. Ele não tem aquela, exatamente, a inibição
inibição, no caso. Então, qualquer coisa para ele já fica impossível, ele já fica imperativo, e ele não é, as crianças não conseguem focar, elas não terminam uma atividade, elas começam, param pela metade, aí já vem outro, começa, para pela metade. Então, a inibição faz com que elas sejam crianças imperativas. Então veja isso, o que nós acabamos de ouvir aqui da Carol é importante. O fato de uma criança não conseguir ter o freio inibitório vai propiciar para ela, às vezes, ações dos quais fogem um pouco até do bom senso. Exatamente. Não é? Exatamente. Então não quer dizer que é um aluno que seja bagunceiro, ou é um aluno que esteja o tempo todo descontente com o que está acontecendo. É uma característica, na verdade, pela qual ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, até para ele é um desafio, porque ele não sabe lidar com essas características. Veja isso, você que está nos assistindo. Às vezes você fica pensando, como eu vou me comportar com o meu filho que tem apresentado essas características? Mas pensa um pouquinho, como ele se sente sabendo que ele tem essas características e ele não consegue, então, ali avançar dentro dos seus processos, né, de superação e compreender e aceitar dessa forma. Isso, exatamente. Isso gera também para a criança uma frustração muito grande. Por quê? Porque ele até tenta, ele vai atrás, por exemplo, na questão da escola, ele até tenta ser organizado, sim, mas ele não consegue. E pelo fato dele não conseguir, ele se frustra. Gera uma frustração, o psicológico da criança fica muito abalado, e isso gera nele um desconforto de eu não consigo, eu não dou conta, e então a autoestima dele sempre vai ficando baixa. E isso gera para a criança um prejuízo muito grande no futuro. Por quê? Porque ele vai se frustrar em todas as atividades. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue. Então, o apoio da família nesse sentido também é muito importante. E dentro desse aspecto, Carol, quando é compreendido crianças que apresentam com essas características, a gente tem até que desenvolver ali um trabalho da inteligência emocional, né? Exatamente. Trabalhar a questão do autocontrole, trabalhar a questão da aceitação, a empatia. Então veja só, certa vez, Carol, eu estava em um ambiente com algum grupo de crianças, e por ele estar insatisfeito, veja uma situação que para qualquer pessoa estava tudo certo, mas para ele aquilo dali estava atrapalhando. Na visão da criança, se ele deixasse a mochila aberta, com os cadernos colocados do jeito que ele queria, já com todos os lápis postos, para ele estava organizado. Mas qual foi o comando que ele recebeu? Pegue a sua mochila, feche a sua mochila, coloque atrás da sua cadeira, fique apenas com o seu lápis, a sua borracha e guarde todos os materiais. Até mesmo porque eles se distraem. Com certeza, facilmente. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu fui conversar com essa criança. Sabe o que ele fez? Por debaixo da cadeira, me deu vários chutes. E eu fiz de conta que não estava tudo certo, como se tivesse esbarrado em mim. E naquele momento eu abaixei, falei, você precisa de ajuda? Aí ele, não. Eu falei, você está procurando alguma coisa? Não. Ah, porque algo está tocando em mim. Você não está sentindo? Como que ele diz? Tá doendo, dá para parar ou não? E ele falou assim, me desculpa, é porque caiu alguma coisa, eu estou tentando pegar. Eu falei, eu posso te ajudar. Tem algo que está te incomodando? Ele falou, sabe o que é? A professora não gosta de mim. Eu falei, vamos conversar um pouco a respeito? Ele disse assim, sabe o que é? Ela não gosta de mim porque todas as vezes ela manda eu fechar a mochila e colocar atrás, mas eu não gosto. Aí eu fui mostrar então um outro campo de possibilidade, né? Então é onde entra a inteligência emocional. Veja só, você parou para pensar que quando você deixa a mochila aberta, colegas podem passar e tropeçar e machucar? Não, nunca pensei sobre isso. Você parou para pensar que pode estragar porque se alguém passar, chutar a sua mochila, tirar as coisas que estão aí, vai estragar os seus cadernos. Também não pensei sobre isso. E faz sentido para você não deixar as pessoas tropeçarem ao passar? Claro, não, peraí, eu já vou fechar, tá tudo certo. Então, nem sempre é bater de frente. Exatamente. Não é isso, Carol? Você que é especialista e trabalha dentro desse aspecto, fala um pouquinho sobre esse relacionamento do professor, do aluno, da mãe com a criança. Exatamente, por quê? Vou focar um pouco na questão dos pais. Certo. A paciência não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes a criança ali,
realmente ela tira o pai, ela tira a mãe, ou tira os dois do sério. A paciência nessas horas é de Deus, eu sempre falo que a paciência é de Deus. Porque como você fez com essa criança, você levou ele a pensar em outras situações que seriam consequências da dele. E às vezes eu sempre falo para os pais, para a mãe ou para o pai, mãe, pai, a questão é, ele é assim, mas ele não quer ser assim. Às vezes ele fala, eu não consigo, eu não posso, mas por quê? Porque ele sabe que ele não dá conta. Se você chegar e conversar com ele, mostrando um outro lado, uma outra possibilidade, mostrando para ele que se ele faz aquilo tem consequências, né? Que não é só ele que vai ser atingido. Isso gera na criança outro pensamento. Por quê? Porque nós devemos estimular o TDAH a fazer as coisas no tempo dele. Olha só. E é importante conhecer dessas características e levar o profissional justamente por isso. Exatamente. Né? Por quê? Porque quem tem na família um caso de TDAH é muito desgastante. É cansativo, é frustrante. E é comum, Carol, isso acontecer? Hoje é criança comum. Que tem? Exatamente, porque é hereditário. Alguém na família tem. E vem aquele outro assunto que a gente abordou um pouquinho antes, que vem do diagnóstico dos pais. No meu caso, na minha família, exatamente. Eu tenho, né? No caso, doutor, eu tenho TDAH, ou então meu irmão teve TDAH. Então ele é assim porque na família nós já temos casos de TDAH. Mas cada caso é um caso. Então a criança em si, ela precisa entender que ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa, às vezes, até de medicamentos. Então, só porque na família você já teve, no caso, um TDAH, não rotule seu filho. Ele tem TDAH, tá tudo bem, tá tranquilo, porque na nossa família a gente tem. Não faça isso. Porque no futuro, quem paga as consequências é a criança. E não é uma questão também, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo podem até colocar algumas perguntas aí, tá bom? Coloque perguntas. Você está passando por situações similares? Você vivencia isso na sua casa? Você conhece alguém que tem passado por essas dificuldades? Isso vai auxiliar e vai ajudar muito essas pessoas. Até mesmo porque nós não estamos dizendo aqui que deve ou não tomar o medicamento. Exatamente. Existem processos, existem coisas que quem vai dizer sobre tudo isso é o profissional específico. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do neurodesenvolvimento e como pode ajudar dentro desse processo da criança específica que tem esse transtorno de TDAH? Bom, nesse caso, o que seria o neurodesenvolvimento? Vou falar um pouquinho sobre o transtorno, explicando o que seria exatamente o transtorno em si. Muitos profissionais, muita gente hoje acha sem conhecimento, né, que o TDAH é um transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque ele, na maioria das vezes, ele é descoberto na sala de aula, mas não é um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que seria o neurodesenvolvimento? Ele pode ser definido como um conjunto de habilidades na qual a criança passa a interagir no meio que ela vive, né? Ela precisa passar por essas competências cognitivas desde criança, se dá de uma forma dinâmica, né, esse contato, e é determinada também pela idade da criança, pela maturidade da criança, né, e os estímulos presentes no ambiente da convivência e fatores biológicos. Vou explicar melhor. O que seria, então, essas competências cognitivas, o neurodesenvolvimento? Ele é indispensável para qualquer criança. É absolutamente normal qualquer criança passar por ele. Que inclui o quê? Os seguintes aspectos. Habilidades sensoriais, visão, audição, o que a criança vê, o que a criança escuta, né? Habilidades de manipulação, toque. O que a criança pega, se ela vai no chão quando é bebê, porque hoje, exatamente, eu já vi várias mães, como é o primeiro filho, né, muitas mães que devem estar assistindo também passam por esse momento de medo, primeiro filho, de vidro, né, então a criança precisa ir para o chão, ela precisa pegar, ela precisa ter contato, né, com os fatores biológicos, o meio que ela convive, né, então a manipulação, o tato, a audição, a visão, é uma das competências
competências cognitivas do neurodesenvolvimento. Muito bom. Outra, comunicação e linguagem, né? A fala da criança, estimular quando o bebê está começando a falar as primeiras palavrinhas, estimular a comunicação, né? A linguagem dele. Converse com seu filho, porque a partir daí a gente vai vendo como está a comunicação, o desenvolvimento da linguagem da criança. Ana, inclusive, as nossas 2 aulas anteriores, nós focamos exatamente sobre isso. Às vezes para pensar, né, fala, não, mas o meu filho já passou dessa fase, né, o meu aluno já passou dessa fase, mas a influência foi gerada ali depois da 24ª gestação, onde a gente conheceu. Se você ainda não assistiu essa aula sobre a importância da fala e da linguagem, volta lá e retoma, depois que assistir essa aula conosco, para compreender a importância do neurodesenvolvimento. Exatamente. Muitas mães, Ariana, acham que fica vendo ali o bebê falar, ficar balbuciando, né? E é comum, ele tá aprendendo a falar, mas se elas soubessem o tanto que é importante a estimulação, o bebê ter contato com você, porque os primeiros desenvolvimentos do bebê e os primeiros desenvolvimentos no neurodesenvolvimento vai gerando a cognição normal da criança. Ela vai tendo um desenvolvimento normal. Ótimo. Para a vida adulta. Maravilha. E aí vamos falar um pouquinho então do comportamento do neurodesenvolvimento? Exatamente, comportamentos. A criança, ela deve ser ensinada que ela deve brincar, ela deve ir para o parque, né? Comportamentos voltados com outras crianças, né? Estimular o físico, a motricidade, tudo isso voltado para o comportamento da criança. Outra questão também muito importante é o afeto. A criança sentir empatia pela outra criança. A criança, ela se colocar no lugar da outra criança. Né? Gerar dentro dela um sentimento de, poxa, eu vou ficar triste se aquilo acontecer com o meu coleguinha, o meu amigo. Quem é mãe aí sabe. E quem trabalha na educação infantil também sabe que existem melhores amigas a vida inteira. Essa empatia que a criança tem por outra gera também um neurodesenvolvimento normal. E ela precisa passar por isso. A empatia. Ela precisa se colocar no lugar do outro. Gerar nela afeto. E é tão interessante porque quando nós falamos de empatia, quando você vai buscar exatamente o significado, ela fala sobre isso, né? Se colocar no lugar do outro. Mas veja bem, nós precisamos entender nas entrelinhas. Tem como eu me colocar no lugar da Ana e sentir o que ela sente exatamente, Ana? Não. Mas, veja bem, tem como eu gerar os sentimentos que ela precisa para aquela situação que ela está passando? Por exemplo, se ela me conta uma situação que perdeu alguém, eu vou dizer, olha, eu imagino que você esteja passando, mas você não consegue. O que ela precisa? Isso é se colocar no lugar do outro. É receber exatamente esse sentimento que ela está apresentando e você oferecer para ela o sentimento que ela precisa. Então tem um olhar individualizado, tem a sensibilidade, tem a importância do contato, do olhar, ou seja, me importo com você, me preocupo com você, eu sei que o que está passando é difícil, mas eu posso te oferecer, por exemplo, o meu acolhimento, posso oferecer os meus ouvidos para ouvir, posso oferecer então o meu amor por toda a sua perda. Então, isso é se colocar no lugar do outro, Exatamente. É gerar o sentimento que ele precisa, não é gerar mesmo? as emoções. Porque o caráter da criança ele é formado até os 7 anos de idade. Até essa idade, a criança ela precisa passar por essa competência de cognição. Ela precisa gerar nela tudo isso que a gente já falou. Por quê? Porque ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto em que o neurodesenvolvimento foi desenvolvido normalmente e vai ser uma vida muito mais fácil. Né? Hoje eu vejo muitas mães falando que a criança, o filho dela é seco. O filho dela, ele bate. E quando bate, ele não tem aquele sentimento de lá de desculpas. Por quê? Porque exatamente o caráter da criança, as habilidades cognitivas dela, as emoções, o afeto, às vezes não foi trabalhado. E justamente por não ser trabalhado, isso afeta na vida adulta. Isso reflete como adulto.
né? Então, para um desenvolvimento normal, Ariana, a gente precisa levar a criança a tudo isso, né? Outra coisa também que é muito importante a gente focar seria nas competências cognitivas, que eu vou abrir um parênteses e explicar melhor para quem está nos vendo, entender como funciona. E o que são as competências cognitivas que também estão englobadas no neurodesenvolvimento normal que a criança precisa passar. São as informações que são devidamente entendidas, assimiladas e compreendidas durante esse processo do neurodesenvolvimento. Essas competências, elas são aprendidas conforme o crescimento, né? E o crescimento mental do ser humano. Isso já pode ser ensinado na educação infantil, nas escolas. E, além disso, elas ocorrem em graus diferentes, o que significa que podem ser treinadas, melhoradas, aprimoradas, né? Então, tudo tem um tempo certo. Cada criança aprende de um jeito, no tempo dela, né? Ô, Ana, e por falar nisso, deixa eu falar algo, porque senão vai passar aqui. Quando você disse sobre a questão do caráter, né? Algumas mães estão dizendo ali, pode colocar algumas perguntas ou alguns profissionais e falarem assim, não exatamente a gente precisa apenas dizer, meu filho está com 8 anos, pronto, formou o caráter. Porque tem a ver com o neurodesenvolvimento, então tem a ver com o organismo e a maturação de cada um. Exatamente. Então tem que ser levado em consideração. Interessante tudo isso que você falou, Ana, porque me fez lembrar um livro de George Barney que fala Transformando Crianças em Campeões. Ele fala sobre a questão da influência, né? Então a criança, ela é moldada, ela é modelada de acordo com a estrutura familiar e de acordo com o meio que ela vive. E isso pode trazer para ela um direcionamento de como então conseguir resolver suas coisas, mesmo se percebendo nesse processo com características diferentes. E ele diz assim, que até os 12 anos, ele é um pesquisador, é escritor também do livro, né? Trabalha nessa área, ele diz que até os 12 anos você consegue ainda fazer uma intervenção em favor da criança naquilo que ela necessita, porque após isso ela já tem os seus julgamentos, então o vínculo que tinha que ser estabelecido já foi, então a compreensão do que ele tinha que ter tido em relação ao afeto já aconteceu, sobre o que você falou do neurodesenvolvimento, como isso é importante na primeira infância. E por que nós temos oferecido aulas, então, tanto que trabalha crianças quanto jovens? Porque quando nós começarmos a entrar em outros assuntos, trabalhando a questão daquela fase da estruturação, que vai do jovem para a sua fase adulta, onde ele se percebe dentro de um processo, todas as vezes que se estuda a história, ela remete totalmente à infância, não é isso mesmo? Exatamente, porque na anamnese que a gente faz no consultório, nós fazemos uma avaliação inteira de como foi até a gestação da mãe. Olha só. Olha o tanto que a gestação interfere no crescimento, né, na maturação da criança, no neurodesenvolvimento. Então isso é muito importante, porque a gente busca os primeiros dias, o primeiro mês. É muito importante isso, a gente saber como foi a primeira infância da criança para a gente poder fazer uma análise e até onde ela está hoje. Isso é importante mesmo. E falando sobre as competências cognitivas, tem as verbais e as não verbais? Exatamente. Isso? O que seria então? A mente, no caso, né, das verbais, que pode ser estimulado, né, com habilidades como jogo de memória, né? E isso a gente vai falar um pouco também mais pra frente. E as não verbais seria o físico. Então, resumindo isso tudo, a criança precisa brincar, a criança precisa estimular, sair, ter contato com outras crianças, ela precisa se frustrar. Então, tudo isso faz parte do neurodesenvolvimento e competências, habilidades cognitivas para o crescimento normal da criança. Ana, e exatamente qual que é, na verdade, os principais problemas que se encontra dentro do processo do neurodesenvolvimento? Quando não há um neurodesenvolvimento normal na criança, os problemas mais frequentes que nós encontramos são os déficits de cognição. Não dá conta de ler, né? Não dá conta de entender, não dá conta de calcular. Às vezes você está conversando com a criança, explicando para ela e ela está no outro mundo, então já entra, né, no caso, o déficit de cognição. E aquelas crianças, por exemplo, algumas pessoas enviaram para a gente algumas perguntas no sentido assim,
Veja só, o meu filho, ele não compreende aquilo que foi dito porque ele esquece totalmente. Então, está trabalhando a questão da estimulação cognitiva na leitura, na parte da leitura, porque muitas vezes alguns deles são melhores na matemática, não é mesmo? Exatamente. E tem essa dificuldade maior voltada para a linguagem, porque isso também está ligado à parte psicomotora, né? Exato. A questão global totalmente, e poucas mães sabem sobre isso. Exatamente. Fala sobre a importância, por gentileza, desse aspecto global, da questão da coordenação motora, da parte psicomotora para o desenvolvimento da escrita dessa criança. Exatamente, porque as mães, às vezes, percebem a dificuldade do filho em escrever e, por falta de paciência, às vezes não estimulam. Mas o fato dele não dar conta não é porque ele tem preguiça, ou porque ele não quer, ou porque ele está fazendo pouco caso, é porque realmente ele não consegue. É um déficit que precisa ser trabalhado e estimulado. Muito bem. E vamos falar sobre o que são as perturbações sensoriais. As perturbações, no caso, sensoriais, entra a cegueira, já uma parte bem mais séria, a surdez, né? Então, que no caso, que vem também hereditário, que vem com algum problema na formação da criança e que automaticamente também gera um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Também entra nesse caso as deficiências motoras, como a paralisia cerebral, que também já é uma questão de má formação, problemas na má formação, perturbações, no caso, que afetam as habilidades de comunicação, como aquela questão que nós falamos sobre a linguagem. A criança já tem uma certa idade e continua falando errado como fosse uma criança que está aprendendo a falar. Ela não desenvolve a linguagem correta, às vezes os pais acham bonitinho e vai deixando, mas é tão fofo, mas a idade já não é propícia para aquilo. Então a perturbação da linguagem é porque ela não aprendeu a falar, então ela precisa de um tratamento específico com fonoaudiólogo, estimular a linguagem correta para a idade dela. Tem também a questão das perturbações de comportamento, né? Que vem o caso do TDAH. Ele não tem ele é hiperativo, no caso, né? Ele tem o déficit de atenção, que nesse caso entra o transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH. Entendido. Vocês estão conseguindo compreender tudo isso? Veja só, nós passamos por uma parte agora que fala sobre quais são os problemas mais frequentes do neurodesenvolvimento. Vem caminhando com a gente, tá bom? Falamos sobre o déficit de cognição, falamos também sobre as perturbações sensoriais e motoras, com alguns exemplos, sobre as perturbações que afetam a questão da linguagem e comportamento. Exatamente. Não é isso? A hiperatividade com o déficit de atenção. E é aí que entra o TDAH. Porque muita gente acha, como eu falei, é um transtorno de aprendizagem. E não é. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando não há um neurodesenvolvimento normal, entra as perturbações de comportamento, a hiperatividade e a desatenção. É aí o famoso TDAH. Olha só. E não se preocupar, isso não é uma doença, né? Não. Tem mãe que fala assim, meu filho tá doente, o que é isso, TDAH? Nem dorme. Não é uma sentença de morte. Então, veja só, é uma compreensão de uma característica que precisa de um cuidado e um olhar individualizado. Exatamente. Então, está tudo bem. E se nós estamos falando com pessoas que estão na fase adulta e alguém diz, nossa, você é hiperativo, você é TDAH, está tudo bem também. Porque empresas precisam de pessoas rápidas, pessoas que pensam, que são criativas. Então, você só precisa se compreender para se aceitar, saber como lidar com tudo isso, compreender se há uma necessidade ou não de um acompanhamento, de um profissional. Exatamente. E respeitar. Exatamente. Por quê? Porque tem, hoje, no âmbito da vida adulta, existem pessoas que têm altas habilidades incríveis para algumas coisas. Existem outros também que têm o TDAH, que têm altas habilidades também para outras coisas. Então, não é uma sentença de morte. Muitas pessoas acham, nossa, um adulto ele tem TDAH, então ele não vive. Não, gente, muito pelo contrário, ele vive, ele tem uma vida normal, né? Vamos chegar então a falar um pouquinho sobre a perturbação do TEA? É TEA? Isso, é TEA. Então, o que ocasiona as perturbações no TEA? O que significa?
né? É o transtorno do espectro autista. Ok. Nesse âmbito, o que acontece no neurodesenvolvimento? As perturbações ocasionadas. Vou só citar alguns exemplos, né? Porque o autismo ele já é bem abrangente. Então, estereotipias, né? A criança falar repetidamente as mesmas coisas. Às vezes a criança, você fala com a criança uma coisa e ela te responde com uma outra que não tem nada a ver. Né? Ela viaja na maionese, você fala A, ela fala B. Então é mais ou menos nesse caminho que a gente vai no transtorno do espectro autista. E nós sabemos que nos Estados Unidos existe um acompanhamento e faz o diagnóstico com muito mais antecedência, né? Isso. Então é importante, às vezes, nós não criarmos assim uma certa resistência para saber o que está acontecendo com a nossa criança. Não é mesmo? Exatamente. Nós acompanhamos famílias que resistem tanto que quando se descobre, por exemplo, passou-se ali um período ali de 7, 8 anos da vida dessa criança. E ali, ele com muita resistência leva então para um profissional e percebe que às vezes é um transtorno de espectro autista, leve ou moderado, enfim. E ali ele tem essa resistência até para o filho tomar uma medicação e ele não aceita. E quando não há uma aceitação da família, o pior de todos, os prejuízos está voltado para a criança. Para a criança, exatamente. Porque quanto mais cedo o diagnóstico do autismo, maior a possibilidade dele desenvolver a fala. Isso entra também, dependendo do grau leve ou moderado do autismo. Então, ele vai com mais tempo para desenvolver a fala, para ele ter contato. Porque, gente, no caso do autismo, né, que não é um pouco o nosso foco aqui, mas o que acontece? Com os 7, 8 anos do exemplo que você deu, Ariana, já está muito tarde, está tardio demais. Então, antes, se ele tivesse começado o tratamento, até para falar convivência com o colega, porque o autismo ele não gosta de interação, ele não tem interação. Então, tudo isso ele pode ser trabalhado e com 7 ou 8 anos ele já pode ter até uma convivência social normal. Por quê? Porque com o tratamento de uma equipe multidisciplinar, a criança consegue sim. Eu tenho exemplos disso, né? Eu conheci crianças que foram diagnosticadas com autismo grave, com 2 anos, com 3 anos. A mãe, ela sempre foi muito inteligente. E o que ela sempre percebeu? Não ter um contato visual na hora de mamar. Chorava muito, muito. Então ela já percebeu que tinha alguma coisa errada. Começou o tratamento e hoje ele consegue ter uma vida normal dentro do que ele dá conta. Ou seja, é importante ter um olhar individualizado para a criança, para entender exatamente o que ela precisa dentro de todas essas características, não é? Exatamente. Nós já estamos caminhando para o final dessa aula. Como nós prometemos a vocês, queríamos trabalhar sobre o conceito, saber identificar, compreender então a questão do neurodesenvolvimento e as suas etapas, né? Nós falamos de 8, falamos sobre habilidades sensoriais, sobre manipulação, comunicação e linguagem, comportamento, sobre o afeto, sobre as emoções, motricidade global e também as competências cognitivas, verbais e não verbais. Finalizando então com alguns problemas que são encontrados, onde se percebe então uma dificuldade, uma perturbação sensorial, ou vem afetar também a questão da linguagem mesmo, né? Ou comportamento que vem ser propriamente dito aquele que é diagnosticado e entendido como de fato um hiperativo e não rotulado, que é diferente. Exatamente. Aprendemos tudo isso nessa aula. E fechamos então com a importância de compreender essa questão do TEA, né? Do transtorno do aspecto autista, também ter um olhar que logo mais a gente vai oferecer uma aula falando sobre isso também. E queria deixar então para você fazer suas considerações finais. Tem algo mais que gostaria de colocar no final dessa aula? Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar explicando para as pessoas que estão nos assistindo um pouco como funciona o TDAH. E a gente falou assim, tudo foi bem explicadinho, eu acho que todo mundo entendeu, né? E eu que agradeço de estar participando dessa aula incrível. Então eu vou contar para vocês e somente para vocês o que vocês vão receber então na próxima aula. Quer deixar anotado para você ir pesquisando? Já ir atrás e quando estiver aqui conosco já compartilhar, colocar suas perguntas, pode colocar suas perguntas porque o chat é ao vivo.
Eu estarei lá, junto com a doutora Ana também. Nós vamos responder o que for preciso para fazer com que você esclareça o máximo de dúvidas possíveis, ok? Então, veja só, tome nota. Nós vamos falar na próxima aula sobre os efeitos colaterais. Às vezes você está aí, gente, vocês não vão falar sobre o medicamento? Lembrando, será a nossa próxima aula. Nós vamos falar o que fazer então, a quem procurar, ok? Vamos falar também quais são as formas de tratar essa criança através do olhar da aprendizagem, da neuropsicopedagogia. E assim nós vamos finalizar com algumas dicas e orientar não somente as mães, mas também profissionais que estiverem caminhando conosco acerca de crianças que têm apresentado o TDAH. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, Eu agradeço por estar conosco. Tenho certeza que a nossa segunda aula vai ser incrível. Vai ser sensacional. Sobre esse tema. E eu quero dizer algo para você em específico. Você sabia que todo o material complementar dessa aula, exatamente com as planilhas, vai ser disponível então lá no nosso conteúdo da plataforma Seu Kids Academy? E quero te fazer essa pergunta, você já faz parte então da família Seu Kids Academy? Nós colocamos para você um link abaixo e você terá acesso por 7 dias gratuitamente. Simples assim, é só você clicar e então conhecer todo o nosso material que automaticamente você estará conosco dentro da plataforma Seu Kids Academy. Bem como saber que todo o conteúdo que nós estamos expostos dentro do Seu Kids vai ser colocado na plataforma que nós estamos oferecendo para vocês. O nosso objetivo então é oferecer e compartilhar para todos vocês ricos conteúdos de forma simples e direta. Mas veja bem, quando você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, o YouTube vai disponibilizar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Assim nós podemos alcançar milhares de profissionais por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, o que você está esperando? Clique, compartilhe e envie, convide mais pessoas para estar conosco. Assim nós podemos levar esse conteúdo através de uma transformação, de uma abordagem incrível dentro da educação socioemocional. E nós te esperamos na próxima aula.